estava à venda. E é isso que vem a acontecer. Essa passagem aqui, aleluia, vai falar sobre o rei Acabe, um homem mau. A Bíblia vai dizer que Acabe ele fez o que era abominável aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Ele começou a adorar Baal, casou-se com a mulher que era dessa religião pagã, que adorava outro Deus, sem ser o Deus de Israel. Então, Acabe ele foi traçado para reinar, mas ele se desviou do caminho do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Acabe ele era tão mau, aleluia, que tinha profetas que profetizavam a favor dele, aleluia, para que viesse a massagear o ego dele, massagear e encobertar os erros que ele estava fazendo. E esses profetas, a Bíblia vai dizer que eram 400, sendo que eram profetas que eram vendidos, eram profetas que profetizavam mentira, profetizavam segundo a sua carne. Mas na frente a Bíblia vai dizer que o que eles profetizavam foi que o Espírito que o Senhor permitiu que saísse, aleluia, do reino celestial e fosse para a boca deles para se dar como um espírito mentiroso, aleluia, porque os atos de Acabe já estava, aleluia, subindo como um cheiro horroroso na narina do Senhor. Amém. Então ia chegar um tempo, aleluia, que Deus ele ia acertar as contas com Acabe, aleluia, assim como ele acerta as contas com aquele que não faz o que é reto no caminho dele. Glória. Ele acerta, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que Josafá ele agora vai ter um encontro com Acabe. Neste encontro, Acabe vai perguntar para Josafá se ele vai estar com ele para atacar Ramote Gileade, para recuperar a terra que estava na mão do rei da Síria, aleluia. E Josafá, o homem temente a Deus, ele vai dizer que vai, mas antes ele pede para que Acabe venha consultar o Senhor, a palavra do Senhor. Então é nesse momento que Acabe ele vai chamar aqueles 400 profetas, aleluia, que não era do Senhor, eram profetas vendidos que profetizavam porque comia na mesa de Acabe. Aleluia. Tinha o luxo, era sustentado, não corria perigo, aleluia, porque Jezabel, a esposa de Acabe, foi aquela mesma mulher, aleluia, que perseguiu os profetas por causa do profeta Elias. Aleluia. Então tinha 400 profetas que profetizavam coisas boas a Acabe, mas como um profeta do Senhor vai profetizar coisa boa a um homem que só faz coisa que é mal ao Senhor? Aleluia. Que vai contra o caminho do Senhor. Como? Como, meus irmãos? Se o profeta ele vive da verdade. Glória. E verdade está na integridade de Micaías. Josafá, ele ouve as profecias dos 400 profetas, mas vai falar para Acabe: olha, não há mais nenhum homem de Deus que possamos consultar o Senhor através dele. Por que Josafá faz isso? Se tinha 400 homens profetizando uma coisa só: vai, sobe a Ramote Gileade e triunfarás. Sobe e triunfarás. Mas não era o que é certo. Josafá temente a Deus, vai desconfiar. Como é que pode 400 homens profetizar somente uma coisa? Josafá certamente conhecia os atos de Acabe. Sabia que ele não estava traçando o que era reto e certo aos olhos do Senhor. Glória. Mas Josafá ele era temente a Deus. E quando o servo do Senhor é temente a Deus, ele sabe o que é reto no caminho do Senhor. Ele sabe o que fazer para agradar o Senhor. E ele também sabe identificar aquilo que não é da parte do Senhor. Ele sabe. Por quê? Porque busca, aleluia, encher o seu coração de inteireza e adorar o Senhor na plenitude. Aleluia, glória. É necessário, meus irmãos, que nós possuímos, eu falei ontem aqui, pela misericórdia do Senhor, através do Espírito Santo, que é necessário que a igreja venha encher o seu coração de integridade ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tropeçando aqui. Aleluia. É o que eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, meus irmãos. Amém. O mundo está calado, mas Deus ele sabe de todas as coisas. Está ótimo. Aleluia. Aqui é para prevalecer a palavra do Senhor nesta noite, meus irmãos. Glória. Aleluia. Porque há determinados momentos de nossas vidas e determinadas situações, aleluia, que o Senhor permite que a gente passe para Ele nos provar. Glória a Deus.
É uma aprovação da parte do Senhor. Porque a gente está vindo para a casa de Deus dia após dia. Nós estamos orando ao Senhor dia após dia. Nós estamos lendo a palavra do Senhor dia após dia. Nós estamos louvando ao Senhor dia após dia. Chegar o momento que o Senhor vai colocar em prática aquilo que a gente está conversando com Ele. Glória, aleluia. Para provar cada um que estão aqui. Aleluia. Sabe por quê? Porque cada vez mais, meus irmãos, é necessário nós buscarmos integridade ao Senhor. Assim como Micaías era um homem íntegro ao Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que ele era tão íntegro que o próprio Acabe vai dizer que, olha, esse homem aí, esse único homem, aleluia, ele só profetiza coisa mal ao meu favor. E eu me aborreço dele. Aleluia. Imagina quanto centímetros. Olha, nem Acabe acreditava nos próprios profetas que ele comprou. O mais interessante é isso, que nem ele acreditava. E ele vai dizer que aquele único homem estava incomodando, estava aborrecendo ele. Aleluia. Sabe por quê? Porque a verdade ela veio para libertar. Você tem que entender. A palavra do Senhor não liberta você somente fisicamente. Você tem que se libertar do seu interior. Porque a verdade do seu interior ela transborda para o exterior. Isso passa. O que permanece é o Espírito que está dentro de vós. Glória a Deus. Glória. Tudo passa, irmã Cissa. É. A gente, cada um de nós aqui sabemos o que é eterno. Aleluia. Você vem a casa do Senhor, aleluia, para buscar a santificação. Aleluia. Amém, Jesus. Porque você sabe que isso aqui é passageiro. Glória. É eu que digo, não é a palavra de Deus que diz. Aleluia. E Micaías ele vai até Acabe e Josafá. Quando chega lá, aleluia, aleluia, Micaías vai profetizar o que os 400 profetas profetizaram a favor de Acabe. Mas sabe o que é mais interessante? É que quando ele faz assim, olha, sobe a Ramote de Gileade e tu triunfarás, Acabe. Oh, glória. Acabe vai dizer, olha, por que tu não fala a verdade perante o teu Senhor? Aleluia. Ele já sabia, aleluia, que os 400 profetas estavam profetizando mentira. Micaías ele vai se encaixar para provocar com um tom de ironia Acabe. Amém, Jesus. Porque Micaías ele confrontava aquele que era mal porque era verdadeiro perante o Senhor. Aleluia. E quando a gente é verdadeiro, a gente incomoda aquele que está errado. E sabe o que é mais interessante? Aleluia, aleluia. É que o povo de Deus muitas vezes faz cara feia, entrando no coração, porque não quer ouvir uma verdade que vem da parte do Senhor e não do irmão que está aqui. Porque eu e você, nós somos somente instrumento, aleluia. É um canal de comunicação, aleluia. Assim como Paulo ordenou para Timóteo. Glória. Você entende que Deus ele está falando nesta noite? Que você é um instrumento na mão dele e você fala aquilo que ele diz. Aleluia. E que você não pode perder a sua integridade com as situações que você pode estar passando. Glória. Glória a Deus. Micaías ele fala aquilo que o Senhor coloca na boca dele. Quando ele fala a mesma coisa que o profeta, os 400 profetas estavam profetizando, Acabe acha estranho e diz, fala a verdade. Ele já sabia da identidade de Micaías, ele era um homem tão íntegro que Micaías poderia profetizar outra coisa e mesmo assim Acabe iria desconfiar. Amém, Jesus. Se Micaías chegasse com 1000 profecias a favor de Acabe, as 1000 profecias, ele ia desconfiar porque Acabe sabia que o que ele fazia não era bom ao Senhor. Aleluia. Você não vai receber profecia boa da parte do Senhor se você não anda fazendo o que é bom aos olhos do Senhor. Você recebe essa palavra se você quiser. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Essa palavra foi a palavra liberada que o Senhor acabou de me dar aqui. A palavra revelada. Glória a Deus, Jesus. Você tem que se examinar dia por dia. Você não pode receber profecia boa você sabendo que está em iniquidade. Aleluia. Sabe o que é iniquidade, irmã? É o pecado que você sabe que é pecado, mas mesmo assim tem o prazer em cometer o pecado. Aleluia. Eita glória. Eu amo Jesus. Amém. E Ele está presente aqui. Eu creio. Você pensa que eu quero falar essas durezas, mas eu não falo dureza. Eu falo que o Evangelho de Jesus ele faz. Ele confronta a igreja do Senhor. Ele tem que confrontar. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus nunca vai matar. Fica o espírito do crente. Glória a Deus. Da vida. Amém, Jesus. Porque Deus é amor. Aleluia. Mas o amor de Deus, aleluia, não é um amor que Ele vai ver você fazendo o que é mal aos olhos dele. Ele vai derramar graça e você volta
pensa que é, não é. Você precisa entender o que é o amor de Deus. É verdade, aleluia. Micaías, mesmo com a pressão de Acabe, a forma de Micaías para Acabe era ruim, mas para Deus era bom. Aleluia. Atos 5:29 diz: é melhor obedecer aos homens ou obedecer a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É melhor, igreja, Aleluia. você obedecer a Deus, a Deus, a Deus. Oh, glória. Obedeça, né, minha sombra, me canta lá, Glória Maia a Súria. Deus, aleluia. Você só precisa da presença de Jesus aqui se você receber essa palavra no seu coração. Amém, Jesus. Maia sombra, ele canta lá, Maia Súria. Deus está alertando novamente o seu povo. Amém. Aleluia. Diva Malavaya Sé. Aleluia. Assim como Micaías foi íntegro, seja íntegro. É. Seja íntegro. Não se venda, não se deixe corromper o seu coração por determinadas situações, por caminho que você está traçando. Amém, Jesus. Não deixe Satanás entrar no seu coração, meu Deus. Aleluia. Não deixe. Glória a Deus, Jesus. Não deixe. Amém, Jesus. E Micaías, com toda integridade, irmã Milena. É. Sabe o que ele diz? Aleluia. Quando Acabe vai confrontar, Acabe pensando que o que Micaías estava dizendo vinha do próprio Micaías, mas vinha de Deus. Aleluia. Aí Acabe vai desafiar. Ele pensando que estava desafiando Micaías, e ele diz: olha, coloca esse homem no cárcere e faz ele viver de escassez de pão e de água até que eu volte da guerra. Olha o que Micaías diz. O homem, quando tem confiança e convicção no seu, sabe o que fala. Aleluia. É. Aleluia. Sabe o que a gente tem que ter no coração? É melhor ser aprovado por Deus do que ser aprovado pelos homens. Aleluia. Glória a Deus. Micaías não estava preocupado com a aprovação de Acabe, É porque verdade. ele já sabia que a maior aprovação vem da parte de Deus, É. do céu, de cima, tudo que vem de cima. Aleluia. E agora Micaías vai dizer para Acabe: olha, se tu voltar da guerra, não foi Deus que falou na minha boca. Aleluia. Acabe não voltou. A Bíblia não fala mais de Micaías. Será que ele está lá, ficou até lá, até a morte dele? Porque ele foi para o cárcere. E ele só ia ser solto se Acabe voltasse, mas Acabe não voltou da guerra. Ele ainda tentou se disfarçar. Ele se disfarça e coloca Josafá somente com a identidade de rei, pensando que o exército que estava do outro lado ia mirar, aleluia, somente Josafá. Mas aquele que é temente a Deus, Deus livra. Aleluia. E aquele que está em desobediência, Deus desce a ira dele. Aleluia. Aleluia. Apocalipse 6 diz isso. A ira do Cordeiro. Jesus é graça, Deus é amor, mas também tem a justiça do Senhor. Aleluia. Você tem que crer nisso. Tem que crer nisso. Você não pode se deixar corromper o seu coração. É que a eleição está chegando. Você não pode negar os princípios de Cristo, nem os valores de Deus. Através da palavra dele, você sabe o que é errado. Você vai fazer e Deus está avisando. Você não pode negar o que é o princípio de Cristo. A palavra do Senhor está aqui para alertar a igreja dele. Não negue. Aleluia, Jesus. Não negue. Você sabe qual é o princípio cristão. É. Você sabe qual é o candidato. Aleluia. Aleluia. Qual é o candidato que não segue os princípios cristãos. Você sabe qual é. Não venda seu voto. Não deixe Satanás entrar no seu coração para corromper os princípios de Cristo. Meu Deus. Judas! Glória! Vendendo Jesus por 30 moedas de pratas! Aleluia. Vai a sede e a mala vai a súria. Judas! Negandi, a canta lava maia sé. Diva lava a sede, canta lava maia sé. Aleluia! Meu Deus! Jesus está no meio de vós. Aleluia. Glória a Não negue Deus. o princípio de Cristo. Amém, Jesus. Nem deixe Satanás corromper o seu coração. Sabe por que essa palavra está descendo através do versículo que a irmã deixou aqui? Amém, Jesus. Às vezes, Aleluia, Jesus. o homem ele sente fraqueza. Eu estava fraco, mas na fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque a graça do Senhor ela nos basta. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não corrompa o seu coração. Aleluia. Não se venda, não negue os Amém, princípios de Jesus. Cristo. É. Glória A a palavra não vem de mim, a palavra vem de Deus. Aleluia. Se você Aleluia. fizer, aleluia. Se você fizer o que Deus está alertando e ordenando para que você não faça, o preço será maior. É. Aleluia. O preço será maior, meu irmão. Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus.
Você crê nessa palavra? Glória. Se a palavra de Jesus estiver confrontando você, não ache ruim, porque está edificando o seu espírito. Aleluia. Está libertando você do seu interior. Aleluia. Você pode estar presa fisicamente, mas Deus ele liberta você nessa noite Amém. espiritualmente. Amém. Creio. Através da palavra dele. Amém. Evangelho Aleluia. não é prosperidade material. Evangelho é prosperidade espiritual. Oh, Você glória. precisa ter no seu coração que nada disso aqui é eterno. Eterno é aquilo que a gente está buscando dia por dia. É. Aleluia, que é a salvação, que é a vida eterna. Aleluia, raça de víboras. Foi isso que João Batista pregou para os É. fariseus, que se achavam justos, entre aspas, e pensavam que não precisavam de arrependimento dia por dia. É. Raça de víboras. Glória. Quem ousa pensar que está se escapando da ira vindoura? Amém. Quem ousa? Não deixe Satanás corromper o seu coração. É. Creio. Não negue o princípio de Cristo É, e os valores que aleluia. você sabe quais são. Não negue, não negue, não negue, não negue, Aleluia. não negue. Amém. Deus diz para a sua igreja nesta noite: não Glória a negue os Deus. valores cristãos. Aleluia. Você quer recusar? Aleluia, aleluia, aleluia. Os princípios de Cristo. Vai ter essa coragem, irmã. Vai ter desafiar a ira de Deus. Aleluia. Vai ter. O Evangelho confronta Amém. para dar livramento ao crente. Eu creio. Aleluia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eu vou finalizar agora. Glória a Deus. A Aleluia. palavra está descendo agora, meus irmãos. Amém. Jesus. 4 jovens foram para um lugar onde não pertencia a eles. Babilônia não é lugar do povo de Israel. Não é, mas foi a permissão do Senhor. É. Aleluia. Mas Daniel, os 3 jovens, já sabia da sua identidade própria. A Aleluia. Bíblia vai dizer claramente que a oferta vem para que ele venha comer e ingerir para dentro. Aleluia. Aquilo que o povo de Babilônia fazia, ingeria, comia, bebia. Mas o que é que os 4 jovens íntegros e com identidade própria faz? Eles não negam seus valores. Aleluia. E ele vai dizer: olha, dá para nós somente água e legumes. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Deus ele concede misericórdia ao chefe Aleluia, que Jesus. estava encarregado dos 4 jovens. Eles não se misturaram o que era de Babilônia, Aleluia. permaneceram sabendo e ingerindo o que era em Cristo. Amém. Deus está falando para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se você não estiver passando, você vai passar. Porque é a aprovação do Senhor na sua vida. Amém, Jesus. Você crê nessa palavra? Glória. E tanto eles não se misturarem, chega agora o dia da maior provação daqueles 3 jovens. 7 vezes a fornalha foi esquentada. Fornalha ardente, só É. chamas. É. Mas aquele jovem saberia, aleluia, que maior do que qualquer situação, de qualquer problema, de qualquer momento, estava aquele que estava vivendo com eles. Aleluia. E que eles não negavam, É. não chegaram a negar. Porque Cristo, aquele que vive em mim e você, é maior do que tudo. Aleluia. Você precisa ter essa convicção. É. Glória. Diga que para Deus é impossível. Nada é impossível. Aleluia. Crendo que nada é impossível. Glória. Vá os 3 para a fornalha. A Bíblia diz que aqueles que estavam levando ele atados, amarrados, presos fisicamente. Eles foram presos Amém, fisicamente. Jesus. Mas aquele que vive na verdade é liberto. espiritualmente. Aleluia. A Bíblia vai dizer que os 3 jovens eles foram para a fornalha. Os que estavam carregando eles foram mortos pelas chamas da própria fornalha. Aleluia. Você está entendendo? Glória. Mas os 3 jovens já estavam, aleluia, com a presença do Senhor sobre eles. Aleluia. Os 2 morreram, Glória os a 3 Deus. foram. Chegando lá, Nabucodonosor vai endoidar e ficar louco. É. Deus ele permite Nabucodonosor ver o milagre divino. Glória A Bíblia a vai Deus, dizer aleluia. que agora Nabucodonosor vai perguntar para aqueles que estão no seu lado. Colocamos 3 jovens lá e presos, porque eu vejo 4 e livres. Aleluia. Caminhando dentro da fornalha. Glória. Pode prender você fisicamente, É, pode tentar aleluia. prender você fisicamente, pode querer tentar calar a sua boca para você pregar o verdadeiro evangelho de Jesus. Pode, irmã Cessa, É. pode.
Pode até lhe vender pelas costas. Amém, Jesus. Pode até lhe vender. Pode até dizer que você só quer ser. Pode até dizer. Mas dia por dia Deus desce convicção. Aleluia. Eu creio, Jesus. E você vai recebendo o alimento da parte do Senhor. É verdade. Pode prender você fisicamente, Narcisa. Mas a verdade que vive dentro de você, ele liberta. Aleluia. E quando você é liberto, na parte interior, seu exterior não é nada. Aleluia, Jesus. Porque o homem exterior, ele se descompõe, ele se corrompe. Envelhece, mas o interior se renova dia por dia. Glória a Deus. Dia por dia o homem interior se Amém, renova. Aleluia. Tenha essa palavra em mente. Glória. Não se venda. Não rouba Glória a Deus, aleluia. é somente até aqui. Amém, E Deus ele Jesus. desperta a sua igreja novamente. Amém, aleluia. Glória a Deus. Fala. Glória a Não Deus. deixe Satanás corromper seu coração. Glória. Você nem Amém. sabe se vai estar vivo amanhã. É. Quer perder a sua salvação? Quer perder? É a pergunta do Senhor nesta noite para a igreja. Glória a Deus, Jesus. Quer perder a sua salvação ou quer ir para a vida eterna? Oh, Jesus. Creia nessa palavra. Amém. Glória a Deus. Isso é passageiro. Você sabe o que é eterno? Serve pelo dom gratuito da vida que Deus deu. Amém, Jesus. Serve. Amém, O aleluia. salário do pecado é a morte. É. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. É Glória a Deus. O dom gratuito de Deus é a vida. Aleluia. Preserve os valores, os princípios e principalmente a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Deus abençoe a vida em nome de Jesus. Todos Glória seja juntos da o louvemos, grande Salvador e Convido o Redentor. pastor para ler a palavra sagrada e convido a igreja para estar de pé em reverência à palavra. Todos o louvemos, Régio dominador. Glória seja dada. Amém, Jesus. Se aleguei de palavra do Senhor. Amém. Vamos, abra suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 35. Glória. São grato a Deus nessa noite em estar aqui, adorando Ele, glorificando o nome dEle. Ontem eu fui fazer uma visita, foi bênção lá também. Amém, Jesus. A gente foi atrás do homem que perdeu a perna no caminhão e aí ele estava lá em Caruaru e a gente ia se preparar para a gente chegar lá para orar por ele, mas a perna dele foi decepada, viu? O pau passou por cima, esmagou a perna dele e ele estava já ficando roxo, aí tiveram que cortar ele. Livro de Gênesis, capítulo 35, do versículo 1 a 4. Que ele diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te e sobe a Betel, habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantamos nós, subamos a Betel e ali farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia Aleluia. e me acompanhou no caminho por onde andei. Louvado e agradecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, pode sentar. Nós agradecemos a Deus por ter chegado até aqui para adorar, falar do grandioso amor dele nesta noite maravilhosa de sexta-feira, dizendo que ele é
Ele pode e que Ele nos trouxe a gente para esse lugar. Glória a Deus. Vai te adorar, glorificar e exaltar, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Quando Deus manda avisar a qualquer um dos servos dele, porque ele está vendo o que o mal está preparando, ele manda avisar para os servos dele se prevenir, orar, buscar a presença dele para que não aconteça, porque o amor de Deus é tão grande conosco que Ele primeiro avisa para que você não caia do abismo. Só que ali, quando Deus manda Jacó subir depressa, levantar um altar, porque Deus sabia que o mal estava lá se organizando para chegar perto de Jacó. Porque enquanto os filhos dele, de Jacó, tomaram uma decisão precipitada, sem autorização do pai, chegou a situação dele de ele descer depressa. Deus manda ele organizar toda a família para descer, para levantar um altar. Porque quando eles, por causa de uma só pessoa dentro da família, criou um problema tremendo, um problema sério, um problema muito forte, porque se aquela pessoa tivesse entrado em comunicação com o pai, chamava os irmãos, falava, não teria acontecido o que aconteceu. Porque aquela pessoa dentro da família, ela disse assim: eu vou fazer que eu sei que dá certo. Tudo que a gente faz sem consultar primeiramente o Deus eterno e segundo pai e mãe, sempre dá errado. Amém, Jesus. É uma palavra uma palavra pesada, forte, mas é uma palavra para que você possa dizer assim: eu tenho que consultar primeiramente o meu Deus e a minha família de aproximação, meus pais, uma tia, uma irmã, aí tem irmão que é muito chegado a outro, tem irmão que é muito próximo ao outro, tudo conversa com aquela pessoa, tudo eles dizem: olha, vou fazer tal coisa, será que vai dar certo? Aí quando eles são ligados no trono, aí diz assim: ó, vamos conversar primeiro com Deus eterno, para que Deus mande a resposta. Sem a consulta, pode dar errado. Aleluia. E ali, aquela mulher, por nome de aquela moça, uma jovem, muito bonita, uma moça muito que admirava os olhos de muita gente. Aonde ela passava, a turma ficava sempre ali, olhando, porque a Bíblia, quando ela diz que uma pessoa é bonita, porque é. A Bíblia, quando diz que ali numa família tem uma pessoa que é muito linda, porque é. Glória a Deus, aleluia. E é difícil ter uma família, para no meio daquela família, de uma quantidade de 5, 6 filhos, 7, 10 filhos, não tem uma pessoa que seja bonita, tanto um jovem Amém. como uma jovem, sempre tem. E admira toda a família, ela, aquela beleza daquele jovem, daquela jovem, é como se estivesse trazendo uma apresentação para a família. Porque a turma diz: pai, tu já viu fulano como é bonito? E é bonito de quem? É filho de tal fulano. Aquela família meio graúda, mas aquela mais bonita da família. Sempre tem. E dentro da família de Jacó, a moça linda era Diná. Diná era uma moça que ela chamava a atenção de muita gente. Dentro aonde Jacó morou, Amém, Jesus. era bonita. Quando Jacó veio para a cidade de Siquém, a menina bonita agradou os olhos de um grande jovem, ela passeando ali naquele meio, e ela disse, ela mesmo por si, ela disse: eu vou dar uma voltinha nas terras. Eu nunca andei por esse lugar, só saio para o trabalho e do trabalho para casa. E naquela época todos os filhos trabalhavam junto com os pais. Era o divertimento de trabalhar. O divertimento era ir para a roça, era pastorar as ovelhas, levar os gados para dar de beber, tirar capim para os gados,
que o movimento e a alegria é esse. Quando saía todo mundo para o campo ali conversando, que dentro de casa não dava para conversar, não dava para gargalhar, não dava para falar de muitas coisas. E ali no campo onde eles iam, ali conversava à vontade, ficava com toda liberdade de falar o que queria. E ali quando ela estava desocupada, se eu vou dar uma voltinha na terra, é por isso que muitas vezes a nossa mente desocupada é a oficina do mal. Nós temos que ocupar a nossa mente. E ali, enquanto ela estava com a mente desocupada, ela deu uma volta lá naquelas terras. Para ela eram umas terras bonitas, e era mesmo. Porque naquela época, aquelas terras, além de ser lindas, eram umas terras favoráveis. Você olhar para as plantações, era tudo bonito, porque ali não tinha envenenamento de nada de que você botasse para ter crescimento, não. Era a própria terra que dava, porque as terras eram bem cultivadas dela mesmo, que as plantações eram poucas. E a terra, quanto mais ela é estrumada, mais dá uma fruta gostosa, dá uma lavoura gostosa, sadia. Os legumes eram ali dentro, aquelas batatas, as macaxeiras, tudo grande, gaúcho, porque a terra era boa. Ali por quê? Porque era os gados que eles tinham, comia ali naquele mato, e ali mesmo eles defecavam e como se botaram a bosta do boi, ela serve para um grande alimento para as plantas. E era ali, as terras plantavam, colhia de tudo. E de nada dando uma volta naquele lugar, ela disse: vou dar uma volta ali na terra para ver as terras que pai diz que é nossa. Porque pai, quando morrer, vai deixar para nós. Isso é um legado que ele vai deixar para a gente. E sempre é certeza. Os filhos sempre vão dar o que os pais têm. Sempre é, né? E é a nossa alegria. Os filhos também vão morrer. Os filhos dele, que é o nosso neto, vai dar também o que eles têm. E sempre é assim. E quando ela vai dar aquela volta na terra, ali se alegrando, achando bonito, aí passa pela casa de um jovem, um jovem de vários filhos, o camarada tinha, e Siquei, que era um jovem muito vistoso, que a Bíblia diz que ele era um jovem, chamava a atenção das pessoas, e ele, quando avista aquela jovem bonita, e ele terminou se apaixonando por ela pelo amor da primeira vista. O negócio é meio complicado, meu filho. Acaba de ver o negócio bonito e a minha vista agradou aquela situação, né? Aí só que enquanto está gravando o que era da permissão de Deus, Deus fica triste porque não foi autorizado por ele, não foi ele que deu, né? E ali ele se apaixonou por ela e fazia tudo para que se encontrar com ela naquele dia, naquele momento. E como ela corre para casa, ele ali ficou apaixonado e fez com que o pai dele fosse aonde o pai dela para pedir ela para namoro. E o pai não aceitou, porque crente tem que casar com crente, irmão. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Crente casa com crente. Aleluia. E ali Jacó não permitiu que ele namorasse com a filha de Jacó. O filho de Siquém não namorasse com a filha dele. Por quê? Porque ele não era crente. Jacó sabia que dava errado. E Jacó, de Deus, dentro do conhecimento grande com Deus, um homem que Deus falava com ele sempre, todos os momentos ali, era com ele. Aleluia. Deus falava sempre com Jacó, nunca deixou ele abandonado. E é de tal que Deus, quando ele assim, eu sou o Deus que estou te aparecendo, naquela época tu fugia da presença de teu irmão, eu apareci a ti. Aleluia. Deus apareceu a Jacó e disse assim: Deus, eu creio, Jesus. eu sou o Deus Todo-Poderoso. É muita alegria, né? Na hora do sofrimento de Jacó, na hora de maior agonia, Deus se apresentou a ele. Quando ele estava fugindo da presença de Esaú, um erro que ele cometeu, através, bem incentivado, muito pela própria mãe Rebeca. E quando ele cometeu aquele erro, ele ainda ficou meio triste, mas tem muitas coisas que vêm para o bem. Aleluia. Aleluia.
A gente às vezes não entende porque está entrando dentro de um quadrado. Hoje eu estou fazendo tanta força, querendo me afastar do mal, porque eu entrei nesse quadrado. Deus às vezes permite para que você lá na frente possa contar a história, possa contar o seu testemunho, possa dizer a alguém ouvir o seu testemunho e levantar a mão e aceitar Cristo. Por quê? Porque seu testemunho foi bonito, foi perseverante, foi pesado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali quando Jacó sai daquela situação, ali que ele, né, capítulo 28, versículo 15, quando ele está naquela questão correndo com medo do irmão, o lençol que ele tinha era o véu do templo, o travesseiro dele era uma pedra, ele dormiu naquele lugar. E quando ele está ali dormindo, e ele, antes de dormir, ele pediu a Deus, orou e pediu a Deus que não deixasse ele morrer de fome, nem de sede, nem de nudez. E ali ele, naquela situação, orou, sabendo ele que o Deus do pai dele, que era o Deus de Isaac, que era Deus de poder, né? O Deus do avô, que era Abraão, Deus de poder. E ele orou a Deus ali e pediu a Deus que não deixasse ele passar por aquele momento tão difícil, aquela situação complicada. E Deus faz com que Jacó pegue num sono tremendamente. E naquele sono, Deus deu a ele e mostrou na visão uma escada muito alta. Os anjos subiam e desciam pela escada a noite todinha. Agora, para poder dormir, Deus fez uma coluna de fogo. E naquela coluna de fogo aqueceu Jacó para que nem uma muriçoca e nem um pequeno cavalo do cão mordesse Jacó. Aleluia. Deus é tremendo, viu, irmão? Nosso Deus, quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer falar, Ele fala. É por isso que a gente tem a alegria de servir a um Deus maravilhoso. E a gente tem como gritar, dizer: eu sirvo a um Deus que resolve os meus problemas. Aleluia. E ali naquela noite, quando ele está bem aconchegado, ali dormindo, aí quando ele se acorda, ele disse: realmente Deus está nesse lugar. Porque o camarada não tem um lençol. Glória a Deus. Dormir no chão dentro do mar. A escada, o piolho de cobra morder. A escada, os bichos ferozes morder ele. Não é? A serpente carrega ele, não é o rato. E ele ali ele ficou, passou a noite ali. Quando ele abre os olhos, realmente Deus está nesse lugar. Aleluia. O nosso Deus, Ele é eterno, meu irmão. Ele é poderoso, é grandioso, é majestoso e é divinal. Jamais Ele deixa os servos dele sozinhos. O Deus grande é quem nós servimos. Ele não se esquece de nós. Muitas vezes a gente se esquece dele. Esquece de orar, esquece de louvar, de jejuar, mas Ele não esquece nem de mim e nem de você. Amém. E ali, Deus, aleluia. Jacó passou um momento difícil da vida dele, lá pro lado do estilo de Labão, e ele chega a ficar lá. Trabalhou muito, que tudo que nós temos para conseguir, nós temos que trabalhar, irmão. Glória a Deus, aleluia. Nada vem fácil, tem que ser o sacrifício, tem que ser em muita luta, tem que ser em muito suor, derramando muito suor para poder conseguir. Jacó trabalhou 14 anos ali, numa situação muito difícil, ali, mas trabalhando. Comida não faltava, era barriga cheia o tempo todo, mas também não botava nenhum trocado na mão, que não tinha. Era só ter uma esposa. E aquela esposa dele foi a mulher que agradou os olhos dele. E naquele trabalho que ele está ali, daqueles 14 anos, começou a produzir muitos filhos de Leia, que foi a mulher que o sogro enganou ele. E ele passou ali a produzir pai, mas sempre pensando e sempre ali acreditando que Raquel ia ser mãe. Ele sempre pensando que chegava o dia dele ser pai do filho de Raquel. Amém, Jesus. Ali era sempre na esperança, mas a esperança do crente tem que estar em pé, irmão. Aleluia. Porque enquanto ele estava esperando que ele ia ser pai, Deus estava também esperando
chegar o dia para dar o filho dele. Amém, Jesus. E Deus só dá no dia certo, irmão. Deus nunca dá adiantado nem atrasado, só dá no tempo certo. Eu creio, Jesus. E no tempo certo que Jacó desceu dali, se instalou naquele lugar, nas terras de Siquém, que ele foi para as terras de Canaã, de lá, chegou à terra de Siquém, e quando ele está ali, aí Deus disse, agora chegou a vez de você ser pai dos filhos de Raquel. Ele já tinha muitos filhos, mas a mulher que admirou a vista dele, que encandeou ele, foi Raquel. Amém, Jesus. Aquela mulher que quando ele viu pela primeira vez no tanque d'água, aquela mulher deixou ele muito alegre, muito bem satisfeito, crendo que era ela, e foi mesmo, mas foi depois. Amém. Muitas vezes a gente está atrás de uma coisa, Deus só dá depois. Aleluia. Você está fechado, espera que Ele vai lhe dar. Aleluia. Se acalma que vai chegar o dia. Amém. E o dia de Deus só dá coisa boa. Amém. Glória a Deus, aleluia. O dia dele é dia alegre. Amém. Aí você vai ver se apressa, fica nervoso, fica até mal de comer, passa logo por cima de muitas coisas, mas de dia se acalma que eu vou lhe dar. Eu creio. Aleluia. A pressa dá muita, se acalma que eu vou chegar. E daquele trajeto dele ali, aquelas dificuldades dele, que ele estava passando ali, pela presença de Raquel e pela alegria de ser pai, chegou um dia que ela pegou ele no campo e disse, se você não me der filho, eu morro. Amém. Ele disse umas frases que também Abraão dizia, o avô dele dizia. Ele disse para Raquel, por acaso estou eu no lugar de Deus para fechar a sua madre, você tem que ter calma. Você tem que esperar que Deus vai lhe dar. Aleluia. E ele disse com raiva, porque na palavra dela, ela indagou, ela deixou Deus de lado e estava fazendo fé nele. Você vai me dar filho, não, se não der eu morro. Ele disse, se estou eu no lugar de Deus para dar filho a você, quem tem que dar é Deus. Aleluia, Jesus. É as palavras sábias, irmão, que todos nós tem que dar a resposta, e a resposta certa. E naquele intermédio ali, ele saiu zangado, mas Deus viu a pressa de Raquel. Amém, Jesus. Só, irmão, que lá no começo o negócio foi estreito. A gente chega muitas vezes a dizer que Raquel foi lá no começo, antes de sair, ele sentenciou a morte de Raquel sem saber. Porque quando Labão vinha atrás dos bonecos dele de barro, e aperreou-se aquele santo que tirou o santo lá dentro do santuário, Raquel levou, e Jacó não sabia de nada, e quando Labão foi atrás dele, disse, cadê meu santo que você tirou do santuário? Ele disse, para que é que eu quero santo? Que tudo que eu peço, Deus eterno me responde a minha pergunta. Para que eu quero ser santo? O santo que eu sirvo, ele é o Deus Altíssimo. Aí ele não acreditou, mas Raquel tinha levado o santo dele. E ali ele Jacó muito aperreado, que Labão insistindo, onde foi que você colocou? Ele disse, eu não pego nada seu, para que eu quero? Eu sigo a um Deus que ore, Ele responde as minhas perguntas, Ele responde as minhas orações, para que eu quero nada seu. Aleluia, Jesus. Aí foi a vez que ele rasgou o verbo forte e disse, não viva quem pegou no que é seu dos seus santos. O negócio foi complicado, mas quem tinha carregado os santos tinha sido Raquel. O negócio é bem difícil, né? Eles, a palavra foi muito forte nele, sabia, coitado, que ela tinha feito essas coisas. Mas a Bíblia diz que no Velho Testamento as palavras eram muito positivas e acontecia. O negócio era meio. E ali quando ele vai, na caminhada dele foi embora, aí pelo meio do caminho, quando ele está lá, Raquel fica grávida, e quando ele se instala no lugar, ela dá luz num filho chamado José.